Atos capítulo 1, verso 6. Nós vamos ler somente até o verso 8, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oremos uma vez mais. Continue conosco, grande Deus. Continue com a tua mão poderosa, abençoando-nos agora para ouvir a tua doce palavra. Nós oramos também pelas nossas crianças que agora também recebem a proclamação do Evangelho. Ser com cada professor, com cada professora, com cada criança. E que possamos, Senhor, ver todos eles um dia, todas elas, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Por tudo nós te glorificamos e entregamos também essa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. Pode ser uma testemunha aquele que presenciou um evento e, tendo captado sensorialmente alguns fatos, tornou-se capaz de reproduzir oralmente aquilo que viu, aquilo que percebeu como verdade acontecida. Uma testemunha declara o que realmente sabe, pois se ela afirmar o que não aconteceu, ela mente. Ela cria, ela inventa, ela usa da criatividade. Nos 10 Mandamentos nós encontramos uma palavra muito direta sobre este ato de testemunhar, quando ouvimos: não darás falso testemunho contra o teu próximo. No livro da sabedoria, dos provérbios, dos conselhos, nós aprendemos sobre este princípio, a respeito também do testemunhar, em muitos textos. E eu vou ler alguns deles para vocês. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Essas são só algumas citações entre tantas outras sobre este tema. Uma testemunha pode apresentar a sua verdade diante de quem tem poder de julgar. E quem tem poder de julgar avalia o testemunho, alinha a história, coloca dentro de uma cronologia a ordem dos fatos. E esta ordem dos fatos proporciona a possibilidade de um veredito, uma leitura do que aconteceu, uma conclusão que pode levar e que deve levar a um julgamento daquilo que ocorreu. A testemunha viu ou a testemunha ouviu. Ela recebeu como verdade e, após a apropriação do evento, do tema, do ocorrido, ela pode ou deve testemunhar o que agora possui como verdade em sua mente e coração. Naquele Pentecostes de contagem e espera, de expectativas diante da ordem do Senhor aos seus discípulos que permaneciam em Jerusalém após todos os eventos que ocorreram e que naquele momento esperavam pelo Espírito Santo, eles receberam uma explicação específica sobre uma função, sobre uma missão que estaria sobre todos os seguidores de Jesus. E isso tem a ver com todo esse trecho, com todas as partículas deste texto que lemos. Que os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Essa pergunta naquele Pentecoste refletia uma angústia dos judeus naqueles dias.
E eram judeus que perguntavam para o Senhor, judeus que haviam crido nele, crido no Messias. Eles ainda esperavam a restauração de Israel, tanto físico quanto espiritual. Eles esperavam, como ainda esperam, um Israel de paz. Um Israel sem ocupação romana, sem influência e assimilação grega. Eles esperavam por um tempo de shalom. Em nossos dias, eles esperam pela manifestação desta chamada salvação. Eles esperam pela profecia dada por Zacarias, que disse: muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Eles esperavam que o Senhor disse e o Senhor manifesta o que diz. Quando naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. De modo que aquela ordem para esperarem a promessa os fez pensar que talvez aquele fosse o grande momento, o momento da restauração, o momento da espera que vai se encontrar com aquilo que esperou. E Jesus olha para eles e responde: não é da conta de vocês quando isso irá acontecer. Não lhes compete saber, nem tempo, nem data. Não vos compete saber aquilo que o Pai estabeleceu. Porque quem tem autoridade é o Pai que manda, é o Pai que determina. Não é este o tempo, nem o formato que esta restauração esperada irá acontecer. Tire da agenda. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Recebereis o que falta em vocês. Receberão força. Receberão energia. Terão a ignição efetuada. A primeira faísca que faz todo o fogo acontecer. Recebereis força física, força espiritual, ou força física que é resultado da força espiritual. Recebereis habilidade, receberão eficácia, recebereis poder, pois sem poder a inércia vence. Sem poder, as desculpas vencem. Sem poder, os complexos sempre vencem. Sem poder, a rotina ganha. Sem poder, a carne subjuga o espírito. E subjugando o espírito faz com que nada possa acontecer de novo. E o contrário disso, com o poder do alto, o poder vence a carne. Com o poder do alto, o poder vence a rotina. Com o poder do alto, o poder vence as desculpas. Com o poder do alto, o poder faz com que nenhum complexo, nenhuma frustração possa ser a justificativa do porquê eu não faço. E quando o poder vem, a gente vai. Quando o poder vem, não há mais barreiras que se sustentem. Quando o poder vem, a solução e não a apoteose de problemas. Quando o poder vem, eu não fico fazendo reuniões para entender os dramas das dificuldades do nada que não muda. Quando o poder vem, eu entendo que há um caminho. Quando o poder vem, eu entendo que se eu estava indo para o local do túnel errado, que parecia não ter saída, eu mudo para outra direção e encontro a saída. Porque assim eu percebo que é o poder de Deus em mim, e não o meu poder à disposição de Deus, pois eu não tenho poder algum. Mas o poder dele em mim me leva para onde ele quer, faz de mim o que ele quer, me direciona para onde ele quer.
De modo que nem inércia, nem complexo, nem frustração, nem desculpa, nem constatação, nem experiência que se transformou em por que não faço, porque já fiz. Tudo isso é aniquilado pelo poder de Deus. E esse poder é sobrenatural, é além do que eu entendo na natureza, é além do que eu consigo administrar no meu pequeno conhecimento. Por isso que a linguagem é simples e direta, é poder, é fogo, é energia, é algo que queima. E vai para onde com isso? Serão minhas testemunhas em Jerusalém. Serão minhas testemunhas em Judeia, serão minhas testemunhas em Samaria, serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Quando nós recebemos esse poder, nós nos tornamos nas testemunhas, escute isso, que passam a viver com uma missão maior na vida. Você continua trabalhando, você continua vivendo, você continua sonhando, você continua comprando, você continua adquirindo. Você continua passando por bons momentos e momentos difíceis, mas agora tem este ato, esta missão de testemunhar como a maior das missões. O poder dado faz com que a minha necessidade de testemunhar a Cristo seja o meu maior objetivo de vida. O que significa isso, meus irmãos? Falando direto e reto e claro. Se o teu maior objetivo de vida não é testemunhar a Cristo, você não entendeu ainda o que é ser uma testemunha, e você não entendeu ainda porque Cristo morreu por você. Ou se entendeu, caso seja esta a resposta da sua mente nesta hora, entendeu parcialmente, entendeu o benefício, entendeu a salvação, entendeu o nome escrito no livro da vida, entendeu que não tem mais medo de morrer, se morrer agora vou para a glória, vou com o Senhor, mas não entendeu que Ele te deu poder para testemunhar, e que esse é o objetivo que rege todos os outros objetivos da minha vida. E eu sei que isso é simples para nós entendermos, mas difícil para nós executarmos. Isso é fácil para eu dizer, eu lá na minha profissão, no banco que eu trabalho, na empresa, na fábrica, na arte, na cultura, na saúde, independente. Eu sei que eu tenho que ter o bom perfume de Cristo, mas a grande verdade é que a nossa eficácia às vezes é tão pequena e ela é proporcional à adrenalina, à quantidade de poder que jaz em mim. Um determinado momento lá na Inglaterra, uma funcionária da British Airways que andava com uma cruz no pescoço, teve um pequeno conflito com uma pessoa que iria embarcar, ela fazia o check-in. E aí a mulher ali que estava sendo atendida para pesar as suas malas, olhou para ela e disse assim, por que você está com essa cruz? Que pergunta, né? A roupa é da pessoa, mas eu entendo isso, porque até hoje perguntam para mim, que sou um pastor, por que tenho a cruz, ainda mais a funcionária da British Airways. E ela respondeu, porque eu sou uma cristã, e prosseguiu com o seu nome, por favor, passaporte. Ela não deu conversa, a conversa não se alastrou. Aquela pessoa que perguntou da cruz, abriu um processo contra a funcionária da British Airways, porque ela estava com a cruz dizendo, essa cruz me ofende. Essa cruz me ofende nessa funcionária. Ela não devia, eu não lembro se era um colar ou se era um pingente, mas era uma cruz pequenininha que ela estava ali, ou no pescoço ou na blusa. E começou uma guerra danada. Por quê? Porque alguém sentiu, olha, isso aqui está me ofendendo, essa cruz, você não deveria usar essa cruz. Você poderia estar com um turbante, você poderia estar com um véu, você poderia ser um sikh, do hinduísmo, cobrindo todo o seu cabelo, mas uma cruz me ofende. Isso deu uma briga danada, você já pode imaginar a situação. E chegou ao ponto dessa mulher falar o que ela tinha que falar como sua defesa. E, por causa da pressão social, essa mulher chegou no ponto de ter o seu trabalho tirado, ser dispensada, ser mandada embora. Sabe o que aconteceu? Essa mulher disse, mande-me embora, porque eu prefiro ir embora com a cruz do que sem ir embora sem ela. E ela foi mandada embora. E
gerou muitos processos, eu acompanhei só até essa parte da saída dela. E do drama de todas as religiões, começou aquela discussão tremenda. Mas para ela era um formato dela dizer, eu sou seguidora da cruz. E eu perco o meu trabalho em nome da cruz. Eu fico pensando se essa é a verdade em todos nós, e a resposta é não. A resposta é de que nós tememos às vezes mais tudo que está ao nosso redor do que o nosso temor a Deus. Por isso que se o temor que tem no meu coração, que me faz entender que eu vivo para testemunhar de Cristo, aonde quer que eu andar, não for aquilo, o resultado do Espírito em mim, do meu desejo, eu esteja, talvez eu repito, vivendo um cristianismo parcial, que gosta dos benefícios, mas que não quer as demandas. Que gosta da salvação, que ama o livro da vida, mas não gosta de colocar o seu papel, a sua missão em primeiro lugar. Pelo poder do Espírito que habita em mim, que eu e você devemos buscar mais e mais. De tudo aquilo que vivemos e que o Senhor sabe que vivemos, mas que eu devo viver nessa consciência de que o mais importante que o dinheiro, que as propriedades, que as conquistas, mais importante que tudo, pois Deus não irá me perguntar quantas casas eu comprei, Deus não irá me perguntar quanto dinheiro eu deixei no banco, mas eu terei que prestar contas do que fiz como testemunha de Cristo. Quantas vidas percebem o meu testemunho? Quantas vidas ouvem o meu testemunho? Porque se o testemunho é verdadeiro, alguém tem que ouvir. E como ouvirão se nós não pregamos? Como ouvirão se eu não testemunho? E o próximo ponto é a localização. Serão minhas testemunhas onde? Serão testemunhas onde moram, serão testemunhas um pouco mais adiante, serão testemunhas nos outros estados, serão testemunhas até a última fronteira. E eu te pergunto, como deve ter sido escutar essa demanda geográfica num tempo em que não havia avião para voar tão facilmente de um lugar para o outro? Num tempo que um post meu na internet não atingia ninguém, porque não havia como fazer isso. Se essa palavra tivesse acontecido aqui para nós, provavelmente seria: sereis minhas testemunhas em Perdizes, sereis minhas testemunhas em São Paulo, em todo o estado, sereis minhas testemunhas no Brasil, sereis minhas testemunhas para os demais países do globo. Aí você diz: não, Senhor, não tem como. Jesus não responde, então tá bom, lindinho, não faça nada. A ordem é dada, Jesus nem comenta mais a respeito. Ele não quer ouvir sobre as dificuldades. Ele não quer ouvir sobre como fazer. O que ele diz é: eu dei poder. E no poder, quando o poder vem, a gente vai. Quando o poder não vem, a gente fica. E quando eu não quero poder, eu assino embaixo: não conte comigo. E se contar comigo, Senhor, é só ali, aquele amiguinho ali que eu estou tentando dizer alguma coisa para ele. Porque não teve jeito, ele percebeu que eu vou na igreja, então agora eu tenho que falar. Perceba que a demanda impõe uma missão. A demanda do poder de ser testemunha não pode me deixar nem você passivos, dizendo a gente faz o que pode. Não é assim. Não é a gente faz o que pode. A gente faz o que deve. E o que deve ser feito é, tendo recebido o poder, sejamos testemunhas. Pois uma vez que testemunharam a manifestação do amor de Deus através de Cristo, uma vez que testemunhamos que Ele vivo está, tendo recebido o poder que faltava, poder para ninguém dar desculpas de Senhor, não tenho força, Senhor, não tenho habilidade, Senhor, não tenho poder, Senhor, você sabe que é difícil, não tem mais desculpas, Ele capacita. Possamos assim testemunhar. Compartilhe então a verdade que você recebeu. Compartilhe os fatos que você tem percebido e visto. Compartilhe aquilo que você recebeu sensorialmente. Aquilo que se fez verdade em você, pois é sobre isso que você e eu teremos que prestar contas. Por mais difícil que seja,
Nós teremos que prestar contas desta declaração de vida e morte que eu possuo na mão, se eu compartilhar ou se eu não compartilhar. Agora lembre-se, o nosso problema não é alguém aceitar o nosso testemunho. O nosso problema é não testemunhar. Porque quem faz o processo é o Espírito e não nós. Mas quem abre a boca é gente e não Deus. Portanto, a ausência ou a timidez, a fragilidade diante desta missão de vida, a sensação de fraqueza que impede seu testemunho, pode estar relacionado com a ausência deste poder que já foi derramado em Pentecostes e que está disponível para todo aquele que desejar. Para todo aquele que humildemente disser ao Senhor: Senhor, eu sou pobre, necessitado, eu preciso de mais poder. Ao invés de dizer: oh, Senhor, o Senhor me entende, peça por mais poder. Pois nós somos convocados para testemunhar, habilitados para esta tarefa, chamados para transmitir os eventos que recebemos, o que ouvimos, o que experimentamos. Empossados de poder de Deus para esta realização. Se você então se sente fraco nessa manhã, se você sente dificuldade de testemunhar, se desculpa é a sua fala, o seu verbo, se você não tem conseguido testemunhar, peça ao Senhor nessa manhã: Deus, dá-me uma sobrecarga deste poder, encha-me uma vez mais, elimina as minhas desculpas, me encha de poder, para que eu possa testemunhar o que eu sei e que reconheço como verdade. Pois a missão da vida é testemunhar aquilo que recebemos, aonde quer que estejamos. Convido vocês a se colocarem em pé comigo e nós vamos orar por isso agora. Nós vamos pedir: Senhor, ajuda-nos. Dê-nos criatividade, força e elimina as desculpas, porque tem poder disponível.